Vendi novamente, vendi bastante coisa. Nesse exato momento estou 85% vendido. 85% do meu capital está em caixa. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional, criador do setup de VAP e no dia de ontem eu fiz essa postagem para vocês, mostrando que eu havia feito mais vendas. 85% do meu capital estava em caixa na noite de ontem, 19 horas atrás, no fechamento do gráfico diário às 9 horas da noite, que é o momento que eu tomo as minhas decisões no mercado. Vendi Bitcoin, vendi um pouco de Ethereum que eu ainda tinha, vendi um pouco de BGB, vendi ADA, vendi DOT, vendi, que mais? Só isso que eu tinha. Vendi tudo, praticamente. Fiquei com uma quantidade muito pequena de ativos na carteira. No exato momento tenho 68,18% do meu capital em dólares. Dólares que eu estou acumulando desde os R$ 5. 17% no momento está em renda fixa brasileira aí, pagando quase 15% ao ano também, bastante interessante. E o restante em cripto. Vamos lá, por que eu vendi? Primeiro, Bitcoin, eu já havia vendido 75% dos meus Bitcoins, um preço médio próximo ali de 93, meu preço médio de venda, tá? Sendo a maior parte das vendas aconteceu lá em 98.900. Se você é novo aqui no canal, toda vez que eu vendo, eu posto lá na comunidade, aqui na própria comunidade aqui do YouTube, tá? Comunidade gratuita, entra lá e vê. Todas as vendas, todas as compras, todas as movimentações que eu faço aí no meu patrimônio, eu posto lá. Não sei, obviamente, os trades de curto prazo, que são os trades alavancados, que eu faço o tempo todo, todos os dias. Inclusive, estou num trade alavancado aqui agora, nesse exato momento, de Bitcoin, dando mais de 700% de lucro. É isso mesmo? Deixa eu só atualizar aqui a corretora para ver essa operação aqui e compartilhar com vocês. 779% nesse exato momento, quase 780% de lucro. Esse trade aqui, obviamente, eu compartilhei lá na Yad de VAP, a Yad de VAP que vem com uma sala lá no Telegram com diversas operações que são avisadas de forma automática pela inteligência artificial, mas nas vezes que ela não consegue identificar a de VAP, eu mesmo identifico e aviso vocês, como por exemplo esse trade aqui de Bitcoin. Caso você queira saber mais, o link está aqui embaixo, mas enfim, esse não é o intuito do vídeo. Bom, eu havia dito para vocês, vamos aqui para a comunidade, que eu tinha feito umas compras no passado, né? As últimas compras que eu fiz, onde foram? Aqui. Há 2 semanas atrás, eu havia remontado 3 posições. Ether, ADA e DOT. Uma posição com as 3 somadas foram uma posição de mais ou menos R$100 mil, tá? Foram uns $5.000 ali em cada uma. Ether, eu desisti da posição poucos dias depois, com leve prejuízo, um pouco abaixo ali do 0 a 0. ADA chegou a performar bastante bem, chegou a dar 15% de lucro ali no segundo alvo, cravou lá o segundo alvo, voltou, eu vendi ontem, como a queda foi bastante grande, foi com um lucro pequeno também, nada muito significativo, mas serviu ali para cobrir Ether, DOT, acabou tirando no 0 a 0. Enfim, operações que ficaram ali no 0 a 0, tá? Não deram lucro nenhum, para ser bem sincero para vocês, mas protegi essas operações. Vendi um pouco mais de Ether que tinha na carteira também, da posição de longo prazo, de Bitcoin. Vendi a maioria das coisas. O cenário ficou bastante ruim no dia de ontem, fechamento bastante ruim. Se você assistiu o vídeo de ontem, se não assistiu, eu vou deixar ele lá em cima, lá no canto, lá em cima, um cardzinho. Mas eu comentei sobre a zona de perigo no Bitcoin. A zona de perigo do Bitcoin, que é basicamente a retração que fica entre 618 e 786 de FIBO, essa zona vermelha aqui no meu gráfico. Assiste o vídeo de ontem para aprender um pouco mais sobre essa zona de perigo, que ela é bastante importante, tá? A gente rejeitou com força, com alto volume, aquela zona. O cenário não ficou legal. Para mim, a probabilidade maior, até já comentei no vídeo de ontem, era do preço voltar aqui pro fundo. 91.510. Só que tem um porém. Tá? Só que tem um porém. Porque se ele voltar para esse fundo, que é o primeiro alvo dessa operação, e chegou muito próximo no dia de hoje, nós temos o acionamento de uma segunda operação. E aí o cenário não fica legal. Por quê? Porque se a gente perder, na verdade, um pouquinho mais para baixo do fundo, tá? Onde está vendo essa linha branca no meu gráfico, marcando $90.200, nós acionaremos uma DVAP no gráfico mensal do Bitcoin. O que isso significa?
Aqui no gráfico mensal do Bitcoin, eu vou mudar aqui para o gráfico Spot para a gente fazer essa análise. A gente vê o preço fazendo topos mais altos que os anteriores, enquanto o índice de força relativa faz topos mais baixos que os anteriores, ou seja, uma divergência no IFR. Nós vemos um volume acima da média, ou seja, um V. Nós vemos um alvo de Fibonacci, que Fibonacci é essa, eu vou traçar aqui com vocês. É basicamente a extensão do último fundo, que aconteceu lá em agosto de 2024, com o último topo lá de março de 2024, e a gente vê que o preço está exatamente no segundo alvo. O que significa esse segundo alvo? Significa que o exato movimento que a gente fez aqui, ó, e eu vou marcar com um retângulo, o exato movimento que a gente fez nessa queda, que foi uma queda de 33% naquela situação, a gente projetou ela para cima. Olha que interessante. Tá vendo? A gente replicou esse movimento para cima. Isso que é o segundo alvo aqui de Fibonacci. E replicando esse movimento nesse alvo de Fibonacci. Deixa eu pegar aqui o pincel de volta. O A da DVAP, alvo de Fibonacci, nós deixamos um padrão de reversão, uma estrela cadente. E é por isso que esse candle na tela está amarelo, tá? Porque nós temos divergência no IFR com volume, alvo de fio, padrão de reversão. Nós temos DVAP, que é a minha estratégia de reversão de preços. E perdendo a mínima desse candle mensal, que está lá em 90 e 200, na real aqui no gráfico Spot está até um pouquinho para baixo, tá? Está em 91 e 400. No gráfico aqui do... Perdão, que lá é o gráfico BLX. No gráfico aqui da Binance está em 90 e 200. Enfim, depende da corretora que você estiver vendo, tá? A gente perdendo essa mínima aqui, a gente aciona essa DVAP de venda. E acionando essa DVAP de venda, eu vou utilizar a Binance para fazer essa análise. Eu sempre faço pela Binance porque é a corretora com maior liquidez. A gente vai ter um primeiro alvo desse trade de reversão lá em 78.900. Meus amigos, o cenário não vai ficar legal. 78.972. Isso daria 27% de queda, muito próximo dos 30% de queda que eu falei que eu acreditava que poderia acontecer em janeiro, tá? Média de 20 períodos bastante longe do preço, ou seja, daria até para chegar até um segundo alvo, que seria lá em 72. Isso resultaria em 33% de queda. Então, se a gente perder esses 90 e 200, eu acredito que a gente vai cair em torno dos 30% de queda, que eu comentei já há um mês atrás. Basicamente, essa é a minha visão. Por isso que eu optei por vender, tá? Por quê? Recapitulando, o meu primeiro alvo para essa queda que começou no dia de ontem fica lá em 91.900, mas um pouco mais para baixo a ser uma nova venda. Então olha só que interessante que fica isso daqui. Não quero estar exposto nesse cenário, tá? Não quero estar exposto nesse cenário e é por isso que eu só estou 15% exposto. Esse é o risco para mim de estar numa posição comprada de Bitcoin. Eu só aceito arriscar 15% numa continuação de alta, enquanto eu aceito arriscar 85% numa continuação de queda. E assim está a minha visão com o mercado, tá? Acredito 15% que o preço fez fundo aqui agora e vai lá romper topo, e acredito 85% de que ele vai acionar uma nova venda em 90 e 200 e o preço vai voltar a cair. O que vai, ser bem sincero com vocês, o que vai ser o catalisador de qualquer uma dessas análises? O payroll, que será divulgado na sexta-feira. Na quinta-feira nós temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, logo pela manhã, que já vai dar uma prévia ali do payroll. E enfim, na sexta-feira nós temos o payroll. Se o payroll, relatório de emprego não agrícola norte-americano, vier acima do esperado, isso é um resultado inflacionário para a economia norte-americana, que está bastante preocupada com a inflação norte-americana. Essa queda que a gente viu no dia de ontem começou depois do resultado de JOLTS, que é basicamente o emprego norte-americano também, vir acima do esperado. Então, se a gente vir um relatório de emprego também acima do esperado, ou um pedido iniciais por seguro-desemprego na quinta já abaixo do esperado, é um cenário um pouco preocupante por conta da inflação. Tem muita gente que acredita que o governo Trump será um governo mais inflacionário,
e a gente ver esses dados de inflação que não está tão controlada quanto o Fed gostaria, acima do esperado, não é um cenário muito legal para o mercado. Provavelmente ele vai precificar isso com uma continuação de queda. Se a gente tiver um payroll bem abaixo do esperado, aí sim a gente pode ver o Bitcoin se consolidar aqui nessa região e com o ar subindo devagar, por exemplo, subindo, caindo, enfim, se consolidar aqui nessa região, sambar entre 92 e 104, 105. Pode ser um bom cenário para altcoins, tá? Nisso daqui. Mas não é a aposta que eu quero fazer, porque a gente não está no mercado para fazer apostas nesse momento. E como estamos em regiões de topo, em regiões de máxima, com fortes divergências, com sinais de distribuição, com lucros realizados em suas máximas históricas também, eu opto por apostar na continuação da queda, tá? Essa é a minha visão aí para os próximos dias. Meu conselho para você, se você ainda não realizou lucro no mercado, cogite a realização de lucro, tá? O preço atual que a gente está aí no Bitcoin é mais ou menos o meu preço de venda ali de Bitcoin, então saiba que eu estou vendido majoritariamente, eu saí do mercado majoritariamente nessa zona de preço que a gente está agora aí. Não pense que está tarde só porque a gente viu o mercado cair bastante de ontem para hoje, não está tarde. Acho que é uma ótima zona para vendas, tá? Pensa uma coisa, você nunca precisa vender em máxima histórica, você nunca vai cravar a máxima histórica exatamente. Você precisa vender numa região de máximas, tá? E para mim tudo isso aqui é uma região de máximas. E se aqui de fato for um topo do mercado, até mais para cima, vamos aumentar essa região aqui. Se o topo do mercado for aqui, ó, e eu vendi em qualquer ponto dessa região, para mim tá ótimo. Tá? Para mim está ótimo. E espero que você pense da mesma maneira. E não precisa cravar o topo, não precisa cravar o fundo, a gente precisa pegar os maiores movimentos do mercado. E para mim, estamos aí numa região de saída do mercado, infelizmente. Não estou falando que é topo cíclico, tá? Pode ser uma saída para a gente ver uma queda, por exemplo, como eu comentei nesse vídeo, de 30%, para depois voltar a subir. E aí a gente aproveitaria para fazer mais compras com desconto, tá? Mas eu não ficaria confortável em ver o meu patrimônio derreter 30% em poucas semanas, e acredito que você também não. Então tome bastante cuidado. E se você chegou até aqui, deixa aquele like que ajuda bastante, se inscreva no canal. Amanhã eu tô de volta nesse mesmo horário aí, próximo aí do começo da noite, horário que eu costumo postar os meus vídeos. Sexta-feira tem live pela manhã, 9h30 da manhã eu faço uma live aqui no canal, toda sexta-feira. E todo sábado, meio-dia, eu estou lá no canal do Gui Teles, você pode me ver por lá também. Resumindo, você vai ver minha cara aqui todos os dias da semana e espero que isso seja proveitoso de alguma maneira para você. Novamente, não esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima. Valeu!